Opa, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ver sobre operadores aritméticos. A ideia de operadores aritméticos é aquela ideia de fazer continha, subtração, multiplicação, divisão e soma, né? E aí, aqui, com os microcontroladores, no nosso caso o Arduino, a gente também consegue fazer essas operações. O nosso Arduino, o nosso microcontrolador, consegue fazer essas operações básicas também, né? Então, se a gente precisar somar dois valores, subtrair dois valores, dividir, multiplicar, dois ou mais valores, né? A gente pode tranquilamente fazer aqui com o nosso Arduino, com qualquer outro microcontrolador aí que vocês possam utilizar, tá? Então, quando a gente está falando de operadores aritméticos, quando eu quero fazer uma multiplicação, eu utilizo o símbolo aqui de asterisco, né? Multiplicação, eu utilizo o asterisco. Soma, o símbolo de soma mesmo. Subtração, o menos. Divisão, barra, ok? A gente vai utilizar para dividir um número pelo outro a barra, um dividido pelo outro. O igual, ele não é realmente um operador aritmético. Ele é um operador de atribuição de valor. Não sei se vocês lembram lá na aula de quando a gente estava trabalhando com entrada digital, né? Quando a gente estava trabalhando com o nosso botão, a variável estado era igual ao digital read do nosso pino, que era o pino 7, né? É, então, esse cara aqui, esse igual, é um operador de atribuição. O que a gente está falando? Variável estado recebe o valor que o pino 7 tem. Tá? Então ela recebe alguma coisa. Isso não quer dizer que ela é igual a alguma coisa, né? A gente não está fazendo uma comparação. Lá em aritmética, o igual é uma comparação. Né? A gente quer fazer um valor ali para comparar um com o outro e encontrar a linha incógnita normalmente, né? Aqui em programação, o igual é um operador de atribuição. A gente atribui a uma variável um valor que a gente precisa para trabalhar depois, enfim, quer guardar em algum lugar, tá? Então, esse é o valor de atribuição. E a gente tem o nosso resto. O que é esse nosso resto que a gente vai utilizar? Porcentagem. Quando a gente estava, não sei se vocês lembram, né? Quando a gente está lá na terceira, quarta série, agora quarto, quinto ano, né? É, a gente fazia conta, por exemplo, 11 dividido por 2. A gente fazia 11 dividido por 2, dava 5, e tinha o resto 1. Né? A gente não fazia 11 dividido por 2, é 5,5. Né? Normalmente lá, pelo menos na minha época, né? A gente não utilizava números quebrados. A gente utilizava lá 5 e o resto 1. Né? Então, essa ideia do resto é justamente essa. Ao invés de pegar o valor da divisão, realmente, a gente pega o valor do resto. Então, se for 10 dividido por 2, o resto é zero. Então, a gente recebe esse valor zero. Se for 11 dividido por 2, o resto é 1. Então, a gente recebe 1. Com qualquer outro valor, né? Isso vai funcionar. O divisor aqui, a ideia desse operador, a gente recebeu o valor de resto. Então, vamos lá no nosso Tinkercad, né? Para a gente verificar aqui como que a gente vai trabalhar nesse caso. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem o nosso circuito que a gente estava vendo sobre os botões, né, sobre as entradas digitais para comandar o LED, ligar e desligar o LED apertando o botão. Eu não vou precisar disso, tá? Então, eu vou fazer um delete aqui dele, tá? Porque se vocês verem o código, eu não estou utilizando aqui nenhum sinal digital, ou sinal, ou entrada ou saída digital, tá? O que eu estou fazendo nesse código aqui? Int A recebe 2. O que é isso? Variável inteira, chamei de A, ela recebe o valor 2. Então, ó, igual aqui, o nosso primeiro operador recebe um valor. Então, o A recebe 2. Int B, então a variável inteira B, recebe 3. O que está faltando aqui? Comentário. Preciso comentar esses dois caras? Não, pessoal, não tem função aqui. É só para a gente ver. A variável A recebe 2, mas já está escrito aqui, A recebe 2. Não preciso comentar isso, tá? Aqui, o que eu estou fazendo? Void setup. Estou inicializando a minha comunicação. Aqui eu posso até falar. Inicializando a comunicação serial. É necessário? Não, mas vamos focar esse comentário aqui. Comunicação serial. Beleza? Então, comunicação serial, o nosso baud rate aqui de 9.600. Depois a gente vai ver aqui por que a gente coloca 9.600 ou qualquer outro valor. Beleza? Apaguei aqui o meu monitor serial, né? No loop, para a gente voltar aqui, comunicação serial, né? Ela faz a comunicação do nosso microcontrolador, no nosso caso, nosso Arduino, com o nosso meio externo, no nosso caso, pelo USB com o computador, tá? E aí a gente consegue receber informações no
monitor serial. Então, a gente tem vários programas aí que fazem o monitoramento serial aí, que a gente consegue receber esses valores, tá? No Arduino, lá dentro do Arduino, ele inclusive tem um monitor serial do próprio Arduino, que a gente consegue utilizar também. Assim como no Tinkercad a gente tem um monitor serial do Tinkercad, tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Está imprimindo, está dando um print, né, na tela do programa ali, pela comunicação serial, do valor da variável A, no caso, 2. Esse print barra N aqui, é para pular a linha, né? Estou esperando um segundo e estou dando o print do valor da variável B, que é 3, porque ela recebeu 3. Pulando uma linha, esperando um segundo e vai repetir esse ciclo, tá? Esse código é o código básico que a gente vai trabalhar. Então, eu vou iniciar o código aqui, só para vocês verem o funcionamento. Então, imprimiu 2, imprimiu 3, imprimiu 2, imprimiu 3. Lembrando, né, que a gente tem um loop, é sequencial, então ele faz tudo o que tem que fazer dentro do loop, a hora que termina, vai chegar na última linha, ele volta para primeiro, tá? Vamos ver essa questão das nossas variáveis. O que eu vou fazer aqui? Vou declarar uma variável inteira, do tipo inteira, C. Eu não posso colocar simplesmente C, tá, pessoal? Eu tenho que declarar essa variável. Se eu não tiver declarado essa variável antes, eu tenho que declarar ela em algum lugar, tá? Não posso simplesmente escrever C, tá? Por exemplo, né? Vamos não escrever, não declarar essa variável. C recebe A mais B, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Deu erro. Por quê? Porque C não foi declarado. Tá? O que eu posso fazer? Ou eu faço a declaração de C no loop, né? E antes de inicializar essa variável, antes de escrever o nome dessa variável, faço essa declaração, e aí funciona. Tá? A gente sabe que C recebe A mais B, então o valor C é 5. Apesar de não estar mostrando no monitor serial aqui. Por quê? Porque no monitor serial você está mostrando A e B. Beleza? Ou eu posso fazer de uma outra maneira, né? Eu posso manter o C igual a A mais B, mas eu tenho que declarar C em algum outro lugar. Eu vou declarar lá em cima int C sem nenhum valor, ok? Aí vai funcionar também, tá? Normalmente funcionando aí, eu tenho o valor de A e B sendo mostrado, ok? O que eu vou fazer aqui, né, pessoal? Eu vou mostrar o valor de C, ok? Vou fazer o print C. E aqui eu não vou fazer o print de nada, eu vou colocar tudo em comentários. Então, colocar tudo no comentário, né? Comentário de mais de uma linha. Barra asterisco, para fechar, asterisco, barra. Então, eu quero fazer um print de C. Então, se C é A mais B, recebe A mais B. Deixa eu apagar novamente, parar a simulação, apagar. Você vai mostrar o valor de C, né? Você vai fazer o print C. Então, 5. Olha só, então, fiz uma operação aritmética. Tá? Mesma coisa, né? Se eu, por exemplo, colocar D, recebe B, C menos 4, por exemplo. Né? Então, D recebe C menos 4. Vai funcionar isso aqui? Não. Por quê? Porque D não foi declarado. Então, eu declaro como eu fiz com C aqui. E para declarar como eu fiz com C, eu posso colocar int C, vírgula D. Tá? Quando eu não estou declarando nenhum valor para minha variável, eu posso utilizar na mesma linha, se for variável do mesmo tipo, né, do tipo inteira nesse caso, eu posso utilizar na mesma linha e declarar elas duas juntas, tá? E aí, nesse caso, eu consigo fazer aqui a nossa comunicação. Eu estou imprimindo C aqui, D, perdão, pessoal. Não estou imprimindo D em algum lugar? Não, só estou imprimindo C. Então, vamos fazer a impressão de D também. Então, eu vou tirar esse comentário que eu fiz, né? E aqui eu vou colocar para imprimir D. Então, vai imprimir C, vai pular uma linha, vai esperar um segundo, imprime D. Pula uma linha, espera um segundo, imprime C. Beleza? E você vai ficar fazendo esse cálculo aqui. Ok? Então, vamos lá? Deixa eu apagar aqui, né? A simulação. Apagar. Inicializar. Então, 5, 1. Por quê? D é C menos 4. E C é A mais B. A é 2, B é 3. Então, C é 5. E D é 5 menos 4, que é 1. Então, 5, 1, 5, 1, 5, 1. Eu consigo fazer os cálculos aqui. Vamos ver o que acontece se eu tiver uma variável E, por exemplo, e falar que essa variável E ela é igual a B dividido por A. Beleza? A gente sabe que B dividido por A é 3 dividido por 2, que daria 1,5. Tenho que declarar essa variável. Posso fazer a mesma coisa aqui, fazer E aqui, com a variável tipo inteira também,
Mas eu vou declarar de uma outra forma aqui para vocês verem que eu posso declarar aqui dentro também. Aí a gente vai entender qual que são essas diferenças, tá? Depois, nos próximos vídeos. Então, int e igual a b dividido por a. E aí eu vou copiar o código de 19 até da linha de 19 até 21 e vou fazer um print e. Beleza? Agora vamos iniciar. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui e limpar o texto. E vamos iniciar a nossa simulação. 5, 1, 1. Mas vamos lá. Vamos entender isso aqui, né? Vou fazer um comentário para a gente só ver o valor de e. Ok? Então, comentário para a gente só ver o valor de e. Então, só o e está sendo visto. O resto é tudo comentário aqui. Tá? Estou fazendo o cálculo, mas está sendo comentado. Deixa eu apagar, né? 1, 1. Então, só está imprimindo o valor de e aqui. Eu estou vendo na minha tela o valor de e. Mas a gente sabe que e é b dividido por a. Quanto que é b? 3. Quanto que é a? 2. Por que que não é 1,5? Não é 1,5, pessoal, porque a minha variável e é do tipo inteira. Então, eu só tenho o valor inteiro aqui. Se eu quiser escrever o valor de e como sendo de ponto flutuante, para ser 1,5, eu tenho que escrever a variável e como sendo float. Aí, nesse caso, aqui, agora sim vai aparecer a minha impressão aqui de um ponto flutuante. Mas por que que ainda está com problema isso aqui? Então, pessoal, aqui a gente precisa escrever esse cara aqui como sendo b dividido por a, que é 3 dividido por 2, beleza? Para esse caso específico, né, a gente tem duas variáveis inteiras sendo divididas e eu estou armazenando uma variável do tipo float. Dessa maneira, né, novamente, vou dar o start aqui no nosso código, apagar aqui tudo, né, para a gente ver, ele vai imprimir uma variável do tipo float, no entanto, o valor não vai ser realmente b dividido por a, que é 3 dividido por 2, que é 1,5, né? Vai ser 100, porque a gente está utilizando duas variáveis inteiras aqui, tá? Então, para a gente trabalhar de uma maneira que a gente consiga mostrar que é 1,5, eu tenho que utilizar o artifício de transformar inicialmente o b e o a em float. Então, eu tenho que fazer esse artifício aqui. Então, float b, então estou transformando o valor de b para float, float a, estou transformando o valor de a para float, né? Para ponto flutuante, para ter valores depois da vírgula, né? E aí eu recebo o valor de e. Se eu, vou apagar aqui, né? Agora, se eu iniciar a minha simulação, olha só, apareceu um e-mail. Então, eu tenho que fazer esse artifício nesse caso, porque b e a são variáveis do tipo inteira, e eu estou armazenando uma variável do tipo float, ponto flutuante, e aí tá esse probleminha aí, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essas variáveis do tipo inteiro em variáveis do tipo ponto flutuante, beleza? Mas vamos supor, né, que eu não faça isso, né? Vou voltar aqui, falar que isso aqui é int e, b dividido por a. Quando a gente está falando em b dividido por a, é 3 dividido por 2, que dá 1,5, mas e é uma variável inteira. Então, eu vou receber o valor inteiro, né? Aqui, então, eu recebo o valor inteiro. 1. Mas tem resto 1. Como que eu recebo esse valor de resto? Vou colocar aqui int f, recebe b resto a. Tá? Aqui, pessoal, eu vou mudar o valor de b e a para vocês conseguirem visualizar. Vou colocar aqui a é igual a, sei lá, 5 e o b igual a 19, beleza? E aqui eu vou colocar aqui para imprimir até esse aqui. Então, opa, é isso, então, aqui eu vou imprimir o E e aqui eu vou imprimir o F. Ou seja, aqui eu vou imprimir B dividido por A, vai dar um valor inteiro. Então, 19 dividido por 5, a gente sabe que é 3,8. Né? 3,8. 19 por 5. Quando a gente está falando ali em valores inteiros, então, 19 dividido por 5, o valor inteiro disso é 3. E o resto da divisão vai ser 4, né? Porque 3 vezes 5 dá 15, para 19 a gente tem 4. Então, o que vai acontecer? Quando eu imprimir E, vai imprimir 5,
vai imprimir 3, perdão. E quando eu imprimir f, que é o resto da divisão, vai imprimir 4. Tá? Então, esse é um outro operador que a gente tem, o operador de resto. Então, 3, que é o valor da divisão, sem considerar a parte decimal, e o 4 é o resto dessa divisão. Tá? Então, além de receber o valor da divisão, eu também consigo receber o valor do resto. Como? Utilizando aqui esse operador que vai fazer a função de resto. A mesma coisa, né, pessoal, eu posso fazer com a multiplicação. Então, lá, agora tirando, falando que o f é a multiplicação de b com a, então, multiplicação de 5 com 19 vai dar 95, certo? Então, quando eu inicio a simulação ali, né, vai dar o valor da divisão primeiro, que é o e, né? Vai dar o valor da divisão e depois o valor da multiplicação. O valor da divisão, o valor inteiro da divisão, né? Lembrando que tem o resto de 4, e o valor da multiplicação. Então, essa é a ideia dos nossos operadores aritméticos, tá? Eles fazem essa função. Então, soma, multiplicação, divisão, subtração, igual que a gente conhece. A única diferença é na divisão, que a gente tem que tomar cuidado com os números que têm o valor da divisão sendo decimais, porque ele pode não aparecer esse decimal, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses números decimais. E aí, de diferente, a gente viu que o igual agora ele recebe o valor, ele é igual, né? Ele continua sendo igual, mas ele recebe um valor. E a gente tem um operador de resto, que é o porcentagem. A gente, ao invés de utilizar um valor dividido pelo outro, a gente coloca um valor, porcentagem, um outro, e aí a gente tem o resto da divisão. Beleza, pessoal? Então, o vídeo é sobre operadores aritméticos CS. E nos próximos vídeos a gente vai ver algumas coisas a mais aí, como, por exemplo, como que a gente muda o nome dos nossos pins. Né? Então, até o próximo vídeo.